Pós-fácil. A expedição de Pedro de Ursúa e Lope de Aguirre. Não sabemos o que houve com o fidalgo desconhecido que narrou esta relação. Podemos deduzir que ele tenha voltado à sua encomienda em Cusco ou mesmo retornado à Espanha para passar seus últimos anos de vida. Quanto ao Frei Diego Lopes de Oviedo, o religioso que anotou a narrativa do fidalgo, se ele de fato participou da expedição de Pedro de Ursúa e Lope de Aguirre, seu destino é conhecido. Embora não haja documentos que comprovem sua presença, a relação indica que Frei Diego teria feito parte de uma das expedições mais trágicas e sangrentas da tomada das Américas pelos espanhóis, a busca pelo Eldorado, o mítico reino de ouro que inflamou a imaginação europeia por séculos, comandada por Pedro de Ursúa e usurpada por Lope de Aguirre. Essa jornada, iniciada em 1560, com promessas de glória e riquezas, terminou em massacre, loucura e traição. Tudo começou em Lima, quando o vice-rei do Peru, Andrés Hurtado de Mendoza, já prestes a deixar o cargo, decidiu organizar uma expedição que visava conquistar o suposto Reino Dourado, situado nas terras dos Omaguas, na região amazônica. O objetivo não era apenas encontrar ainda mais riquezas, mas também afastar do Peru centenas de soldados e aventureiros ociosos, muitos deles empobrecidos e ressentidos após as guerras civis que haviam abalado o recém-conquistado vice-reino. A esperança do vice-rei era canalizar a ambição e a violência desses homens para longe das cidades, prometendo-lhes fortuna e fama em meio à selva. O comando da empreitada coube ao experiente capitão navarro Pedro de Ursúa, conhecido por sua bravura e disciplina. Em 26 de setembro de 1560, ele zarpou com uma tropa de mais de 300 espanhóis, algumas dezenas de escravizados africanos e cerca de 500 indígenas embarcados em 2 bergantins, 2 barcaças e várias canoas. Entre os soldados estava o veterano Lope de Aguirre, um homem de temperamento sombrio, acompanhado de Elvira, a filha que tivera com uma nativa. A rota seguia o curso do rio Ualaga e depois o do Amazonas, então ainda chamado de Maranhão. Desde o início, a expedição foi marcada por intrigas e descontentamento. Ursúa parecia mais interessado em agradar sua amante, Inês de Atienza, que o acompanhava, do que em liderar seus homens. A falta de alimentos, as doenças tropicais e o avanço lento pelos rios alimentavam o desespero e a revolta. Em meio à tensão crescente, Lope de Aguirre começou a tramar contra o comandante. Calculista, aproveitou o clima de insatisfação para conquistar a confiança dos soldados. Na virada do ano, em 1º de janeiro de 1561, Ursúa e Inês foram assassinados pelos membros da expedição, crime orquestrado por Aguirre, que assumiu o comando e proclamou-se líder dos Maranhones, como os expedicionários passaram a se autodenominar. Pouco depois, Aguirre mandou matar também o sucessor escolhido por consenso, Fernando de Guzmán, e autoproclamou-se príncipe do Peru, da Terra Firme e do Chile. A partir desse momento, a busca pelo Eldorado se transformou numa marcha de terror. No controle da expedição, Aguirre começou uma série de execuções para consolidar seu poder. Entre as vítimas estavam 2 padres que haviam seguido o grupo como capelães. Os religiosos foram mortos por ordem direta de Aguirre,
acusados de conspirar contra ele e de tentar manter a lealdade dos soldados à coroa espanhola. Não se sabe ao certo se um deles era mesmo o Frei Diego Lopes de Oviedo, pois grande parte dos documentos de viagem foi perdida. É, porém, provável que fosse. A execução dos religiosos marcou um ponto de não retorno. A partir desse momento, a expedição deixou de ter qualquer aparência de missão oficial espanhola e se transformou abertamente numa rebelião contra o rei. Foi também o primeiro gesto simbólico de rompimento com a autoridade divina e monárquica, uma espécie de excomunhão às avessas, em que Aguirre, tomado pela paranoia e pela ambição, se colocava acima de Deus e do rei. Convencido de que a monarquia espanhola o havia traído, declarou guerra ao rei Felipe II. Em 23 de março de 1561, fez com que os 186 homens assinassem um manifesto de rebelião e enviou ao soberano uma carta insultosa, assinada como O Traidor, em que defendia o direito à liberdade e ao autogoverno das colônias americanas, um gesto inédito e impensável para a época. A expedição prosseguiu pelo Amazonas até alcançar o Atlântico, deixando um rastro de morte e destruição entre as populações indígenas. Em julho de 1561, Aguirre chegou à ilha Margarita, na costa da atual Venezuela, onde anunciou possuir grande quantidade de ouro. O governador local, Don Juan Villadrando, e os habitantes caíram em sua armadilha. Aguirre tomou a ilha, aprisionou o governador e parte do cabildo, sequestrou La Asunción e as cidades vizinhas e, antes de partir, garroteou Villadrando e mais 50 moradores. Em nova carta ao rei, agora assinada como o Peregrino e o Príncipe da Liberdade, voltou a insultar a coroa espanhola. No final de agosto, Aguirre e seus homens deixaram Margarita e desembarcaram em Porburata, já no continente. A rebelião, agora aberta e sem retorno, seguiu com ataques às cidades de Nueva Valencia del Rey e Barquisimeto. Os habitantes fugiram aterrorizados, enquanto as forças reais se organizavam para cercar os insurgentes. O marechal Diego Garcia de Paredes, com tropas vindas de Mérida, Trujillo e El Tocuyo, avançou para capturar o rebelde. Um desertor da expedição, Pedro Alonso Galeas, revelou o paradeiro de Aguirre, permitindo que os espanhóis o encurralassem em Barquisimeto. Sem saída e consumido pela paranoia, Aguirre cometeu seu ato mais bárbaro. Assassinou a própria filha, Elvira, alegando que preferia vê-la morta a deixá-la nas mãos de seus inimigos. Pouco depois, foi traído por 2 de seus próprios soldados. Em 26 de outubro de 1561, um deles o alvejou mortalmente. Sua cabeça foi decepada e exposta em El Tocuyo como aviso a futuros rebeldes. Seu corpo foi esquartejado e devorado por cães, as mãos enviadas a Trujillo e Valência. Mesmo morto, Aguirre foi julgado e condenado por crime de lesa majestade. Seus companheiros tiveram o mesmo destino.